Declaro aberta a reunião de audiência pública ordinária para debater sobre a instituição do Dia Nacional da Regularização Fundiária em atendimento ao requerimento 13/2024 de minha autoria. Essa reunião de audiência pública visa fundamentar a apresentação de projeto que cria a data comemorativa anual do Dia da Regularização Fundiária. E temos, dentre os convidados, confirmada a participação de Bruno Cono, o nosso querido e ilustre presidente do Instituto de Terra do Estado do Pará, ITERPA, que tem realizado um trabalho importantíssimo sobre a matéria. E temos também confirmado o ilustre bacharel em Direito e assistente técnico do ITERPA, Valmir Gomes, ex-assessor da presidência do órgão e funcionário de carreira desde 1978, que será o outro convidado a se manifestar. Inicialmente, por força regimental, eu presto as seguintes informações. Antes de passar a palavra aos convidados, peço, portanto, atenção para as normas. Os expositores disporão de até 10 minutos para suas explanações. De igual modo, informo que os senhores convidados não poderão ser aparteados no decorrer de suas exposições. Somente após encerradas as exposições, os deputados querendo poderão fazer seus questionamentos, tendo cada um prazo de 3 minutos. Esclareço que esta reunião está sendo transmitida e gravada. Passo, portanto, a palavra ao primeiro convidado, o amigo ilustre Bruno Cono Ramos, que falará por até 10 minutos. Bruno, tem a palavra. Boa tarde. Saúdo a todos, as senhoras e senhores deputados federais e demais participantes dessa audiência pública. Gostaria de fazer uma saudação especial ao autor do requerimento e do projeto, deputado federal Raimundo Santos, que é grande conhecedor do tema da regularização fundiária na Amazônia, em especial os seus desafios e as oportunidades. Bem, meu nome é Bruno Cono, sou servidor público de carreira do Instituto de Terras do Pará desde 2007, no qual até 2018 exerci o cargo de procurador, quando em 2019 recebi o convite do governador do estado, Helder Barbalho, para assumir o cargo de presidente da instituição. Nos seus 49 anos de existência, deputado, foi a primeira vez que o ITERPA passou a ter um presidente escolhido do seu quadro funcional. Também sou coordenador da Câmara Setorial de Regularização Fundiária do Consórcio dos Governadores da Amazônia Legal, que é composta pelos 9 órgãos estaduais de terra da região. Bem, costumo dizer que somos especialistas em problemas fundiários, deputado. Sabemos todos eles. Por isso, na nossa gestão, passou a focar nas soluções. Isto é, quais as soluções que devemos implementar para avançar no ordenamento territorial e da regularização fundiária do Estado. Dessa forma, estabelecemos eixos de planejamento de atuação estratégica, denominado 12 ações estratégicas visando tornar eficiente a prestação de serviço público de regularização fundiária. São elas: decisão política de Estado, condições estruturais de trabalho mínimas para prestação de serviço público de qualidade, atualização legislativa, contabilidade fundiária,
gestão de produtos e processos fundiários e geração e gestão de dados e produção científica, gestão de pessoas, mentalidade, mudança de cultura organizacional, atualização das metodologias de operação de campo e análise de processos de regularização fundiária, arrecadação, matrícula e destinação de terras públicas, inovação e desenvolvimento tecnológico, a plataforma SICAF, parcerias estratégicas, mediação e resolução de conflitos fundiários e educação fundiária. De todos esses eixos, gostaria de destacar inovação e desenvolvimento tecnológico, a plataforma SICAF, desenvolvida a partir da expertise dos técnicos do ITERPA. É um sistema que trouxe a regularização fundiária, senhor deputado, para o século XXI, ao permitir não apenas o processo de regularização fundiária digital, mas a geração de dados, peças técnicas, pareceres jurídicos e análises automatizadas que permitiram com que alcançássemos os seguintes resultados. Quanto à redução do tempo médio de regularização fundiária, os processos de doação para a agricultura familiar, quando são feitos pelos técnicos do ITERPA, nas suas operações, 45 dias, um título consegue ser expedido. E processos do setor agropecuário do Estado, 192 dias. Quanto ao aumento da produção das operações de campo, até 2018, em 30 dias de operação, uma equipe do ITERPA trazia, deputado, aproximadamente 18 processos da agricultura familiar. Em 2024, nas mesmas condições de prazo, porém com investimento e o novo modelo de trabalho, uma equipe do ITERPA produz, em média, 400 processos de regularização fundiária. Quanto ao número de títulos, até 2018, o prazo médio de conclusão de um processo era de 8 anos, quando concluía, gerando 1.700 títulos. Até 6 de nove de 2024, foram expedidos 30.465 títulos de terra, isto é, 30.465 famílias urbanas e rurais receberam seus documentos, foram regularizados, beneficiando mais de 121 mil pessoas. Temos resultados mais importantes: a expedição de 31 títulos de reconhecimento de domínio coletivo de comunidades quilombolas, beneficiando mais de 2.608 famílias, a expedição de 1.453 contratos de concessão de direito real de uso individuais para famílias da agricultura, de projetos de assentamentos estaduais, e 11 contratos de concessão de direito real de uso coletivo em favor de comunidades extrativistas na Amazônia, somando uma área de 441.893 hectares, beneficiando mais de 3.602 famílias. Desde a sua criação, em 75 até 2018, o ITERPA tinha arrecadado e matriculado 15.795.599 hectares. De 2019 até agosto de 2024, o ITERPA já identificou, arrecadou e matriculou 11.295.000 hectares de terras devolutas em nome do Estado do Pará. Todo esse modelo foi pensado para que pudesse ser replicado em outros estados, já tendo essa mesma tecnologia transferida para mais 5 estados: Maranhão, Amapá, Roraima, Tocantins e Bahia. Inclusive, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar aprovou o SICAF e já distribui para outros estados do Brasil, como o estado da Bahia. Posso afirmar, senhores e senhoras deputados, que vivemos uma nova era da regularização fundiária que ainda tem muitos desafios a enfrentar, e gostaria de citar 3 pontos: viabilização do acesso e modernização do registro de imóveis, a integração de dados fundiários entre diversas entidades e investimento robusto para a melhoria da estruturação do serviço público de regularização fundiária. Neste último ponto especial, a relevância que tem o tema da regularização fundiária para o desenvolvimento do nosso país é desproporcional aos parcos investimentos que existem. Precisamos de um verdadeiro programa de aceleração do crescimento da regularização fundiária, deputado. Precisamos de um PAC fundiário. E isso é urgente, visto que todo o desenvolvimento socioeconômico nas cidades e o processo crescente de favelização e as políticas da agenda climática e da transição energética, como mercado de carbono, serviços ambientais, agropecuária de baixo carbono e combate à grilagem e desmatamento, dependem da efetivação da política pública de regularização fundiária for implementada de forma integral, pragmática e com profissionalização, sem ideologismos e sem quebrar galhos, como o CAR para finalidade fundiária. O nosso trabalho diário e todos os nossos resultados demonstram aqui uma
que é possível, sim, promover o ordenamento territorial e a regularização fundiária no nosso estado e da nossa região. Aliás, são os estados da Amazônia Legal que estão mais organizados executando política de regularização fundiária com mais efetividade. Por isso, merecem reconhecimento nesta audiência os órgãos de terras da Amazônia Legal, o ITERMA, presidido pelo presidente Anderson Ferreira, o Amapá Terra. Bruno, ligue o seu microfone novamente. Tá? Então, senhor deputado, como servidor público da área, presidente do ITERPA e coordenador da Câmara Setorial de Governança Fundiária, nós celebramos e apoiamos a sua iniciativa com a instituição do Dia da Regularização Fundiária, por tratar-se de uma grande conquista. Não apenas em memória das notícias ruins que a falta da regularização fundiária já promoveu no nosso país, mas sim porque representa o reconhecimento do trabalho dedicado de milhares de servidores públicos, entidades das mais diversas e profissionais liberais que todos os dias continuam a desenvolver e implementar soluções para que aqueles que precisam tenham acesso a esse imprescindível serviço público, que é a documentação das suas terras públicas, das suas terras rurais e urbanas, como estamos promovendo aqui no estado do Pará. Senhor deputado, muito obrigado pela oportunidade e parabéns mais uma vez por essa grande iniciativa que não só o estado do Pará está comemorando, está celebrando, mas mais 8 estados da Amazônia Legal fazem votos que nós consigamos, através do senhor, ter esse reconhecimento. Obrigado. Muito obrigado pela participação, doutor Bruno, e parabéns pelo notório trabalho que realiza com eficiência, com tecnologia, com competência, com seriedade, além de Vossa Senhoria ser um profissional reconhecido no âmbito do estado do Pará. Historicamente, a sua indicação pelo governador Helder Barbalho fez justiça aos servidores da casa, porque pela primeira vez temos um servidor aproveitado para presidir. Aproveitado seria apenas uma expressão retórica, mas se utilizando o poder público de alguém da própria casa, está reconhecendo que na casa não tem apenas prata, tem o ouro, tem mais do que isso. Nós temos profissionais de alta competência no ITERPA e Vossa Senhoria certamente é propagado como alguém que nos orgulha muito a nível de Brasil pelo trabalho que tem feito com honradez e eficiência. Passamos agora ao próximo convidado, que é o ilustre bacharel em Direito, assistente técnico do ITERPA, Valmir Gomes, assessor da presidência do órgão, e que me inspirou a apresentar o projeto que estamos formulando para apresentar depois desta audiência pública. Tem a palavra, Valmir Gomes, por até 10 minutos, e após passarei a palavra para considerações finais de ambos os nossos oradores, ora manifestantes. Boa tarde a todos
Eu gostaria de saber se a minha imagem e o som está chegando aí. Seu áudio está chegando bem, a imagem não. É, mas fica na voz, que o mais interessante é aqui a gente ter a sua voz. Tá. Quem sabe daqui para o desenrolar da audiência chegue também a imagem. Mas a voz está audível. Então, eu quero começar agradecendo o convite que chegou até mim, do presidente da Comissão de Cultura, deputado federal Aliel Machado. Agradecer ao deputado Raimundo Santos, meu líder aqui no Pará, pela minha indicação e pela autoria deste importante projeto de lei que vai chamar a atenção do Brasil todo para a regularização fundiária e sua importância. Na pessoa do meu presidente do ITERPA, o competente doutor Bruno Cono, saudar todos os presentes, todas as autoridades presentes. Dizer que também registrar aqui o esforço da servidora Sorella, do Roberto, jornalista, e do Caio Pinheiro na articulação da assessoria desse projeto, junto ao deputado. O doutor Bruno deu uma aula, não é, de competência, uma aula de como se faz titulação de terra, como se trabalha um órgão tão importante como este, que é o Instituto de Terra do Pará. E ele tem se destacado por ser um presidente que está batendo todos os recordes de entrega de títulos. E isso é muito importante, porque a Amazônia ela tem uma carência da regularização fundiária. O Amazônia ele é muito dependente do documento. E aí, eu não vou falar da área técnica, mas eu vou contar um pouco da minha experiência como servidor de carreira, que entrei neste órgão na década de 70, em 1978, com 18 anos, quando ele havia sido fundado recentemente e presidido pelo doutor Íris Pedro de Oliveira, que o deputado Raimundo Santos chegou a conhecer. E na década de 80, eu com essa idade de 18, 20 anos, tive a oportunidade, entrei no órgão como datilógrafo, e tal era a confiança que os meus chefes tinham em mim, que me permitiram viajar praticamente liderando a equipe. E nós tínhamos as discriminatórias, quando nós passávamos 2, 3 meses nos municípios, preparando o processo e titulando depois em seguida. Mas o que eu quero chamar a atenção, que é tão importante a regularização fundiária, que eu me lembro bem que o agricultor, que na época nós chamávamos de colono, ele já ficava feliz só de ver o processo dele sendo criado, nascido ali naquela mesa, formalizado. Ele já saía dali muito feliz. E nós atendíamos uma média por município de 100, 200, 300. Mas algumas vezes essa alegria ela se traduzia numa tristeza, porque qualquer briga política fazia com que o título, mesmo pronto, não fosse expedido e não fosse entregue para o agricultor. E essas coisas nós precisamos superar em prol daquilo que o doutor Bruno falou, em prol da necessidade do agricultor, do produtor rural, do agro,
da agricultura familiar. Nós não podemos deixar que esses obstáculos venham parar a titulação de terra, venham parar a regularização fundiária, venham atrasar aquilo que com muita competência o ITERPA está fazendo, que é a titulação, a regularização. E para ir chegando na reta já das minhas palavras, nós temos duas necessidades, né? Que é a regularização fundiária. Nós temos a regularização fundiária urbana e a rural, que nós precisamos agilizar. Mas eu vejo a rural, a regularização fundiária rural, como a mais urgente. A maior urgência está na rural, do meu ponto de vista, para evitar conflitos e assegurar direitos. Sem o documento, o agricultor não tem como ter direitos, não tem como evitar, muitas vezes, conflitos que levam até a morte. Direitos que mudam a vida do produtor, como segurança jurídica, sair da formalidade, crédito rural com garantias, a terra já serve de garantia, o documento serve de garantia, investimentos, a área passa a ser georreferenciada, sendo monitorada pelo próprio Estado. O Estado precisa monitorar essas terras, mas precisa, para tanto, que ela venha a existir, de fato e de direito. E evitar conflitos agrários com quilombolas, com os povos tradicionais. Tudo isso a regularização fundiária faz. Políticas mais eficientes só com regularização fundiária. Evitar ou reduzir o desmatamento. A regularização ajuda a evitar e a reduzir o desmatamento. E o Estado sabe o que fazer com a terra. O georreferenciamento mudou muito a maneira do Estado de controlar o uso da terra. Isso já foi um avanço muito grande. E fica aqui para concluir as minhas propostas, que é que haja mais investimento nos servidores dos órgãos fundiários. Inclusive, eu quero parabenizar o doutor Bruno, que está incentivando e apoiando o PCCR dos servidores do ITERPA. É uma urgência para que haja mais motivação por parte dos servidores. Então, parabéns, doutor Bruno, e que esse PCCR seja alcançado com sucesso. Então, que é um desejo antigo, a devolução da parte das terras que pertenciam ao ITERPA na década de 80 e foram encampadas pela União através do INCRA, no Pará. O ITERPA é um órgão preparado para este desafio. E nós precisamos, do meu ponto de vista, que essas terras, pelo menos parte delas, sejam devolvidas. Portanto, parabéns mais uma vez, deputado Raimundo Santos, meu líder, com muita competência, está dirigindo presidindo esta comissão, e ao doutor Bruno e a todos os participantes desse debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Valmir Gomes, ilustre expositor. Passo agora a palavra ao doutor Bruno para suas considerações finais por até 3 minutos. Ótimo. Bem, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade
E agradecer também o Valmir, que sempre nos apoia, sempre nos orienta aqui também. Então, Valmir, você faz jus, e eu fico também orgulhoso desse tema, de também te dar esse orgulho, né? Porque antigamente as pessoas falavam que tinham vergonha de dizer que eram do ITER, e hoje elas passam a ter orgulho. Então, eu fico muito grato também com esse teu reconhecimento, que é um reconhecimento de todos nós, de todo esse trabalho que é liderado e focado a partir dos ensinamentos técnicos do nosso corpo funcional. Queria só acrescentar, dizendo, deputado, que reconhecer a regularização fundiária como esse dia especial, ela também garante o exercício do direito de cidadania. A regularização fundiária promove cidadania. Como o Valmir colocou muito bem, você chega no campo, as pessoas não têm nem identidade. Então, nós ajudamos essa pessoa a ser incluídas num processo social com que elas se vejam como cidadãs. Ela garante também, não é só segurança jurídica, documental para proteger contra conflitos, ela dá todas as garantias de direitos, exercício de direitos, também deveres, porque ela passa a ter que cumprir determinadas obrigações como proprietário. Mas eu acho o principal, deputado, e o senhor tem essa sensibilidade, é a segurança afetiva, a segurança familiar dessas pessoas, a segurança que ela promove para essas pessoas, e que constrói toda a sua vida, seja na área rural, seja na área urbana, porque o imóvel rural ou a casa da pessoa, na verdade, é o primeiro núcleo que a gente quer proteger. Então isso nada mais é do que o pleno exercício do nosso direito à cidadania, porque ela promove, de fato, uma pacificação e uma estabilidade social. Você ter estabilidade na sua casa é o primeiro ponto para você prosperar. Então, por isso que nós comemoramos aqui, nós celebramos a iniciativa, e não só o governo do estado do Pará, mas falando agora com o chapéu da Câmara Setorial de Governança Fundiária, também tenho legitimidade para falar que seu pleito ele atende, mas no mínimo 8 estados da Amazônia Legal. Tá? Inclusive, quero convidá-lo para uma próxima reunião para falar sobre esse projeto, justamente para a gente integrar cada vez mais os estados da Amazônia legal nesse sentido. Contamos com o seu apoio também para o PCCR do ITERPA, como foi muito bem defendido pelo Valmir, tá certo? De resto, minha gratidão, e estou sempre à disposição para poder estar colaborando na construção dessa pauta, e o senhor tem essa liderança. Grande abraço, obrigado. Muito obrigado, doutor Bruno. Agora o expositor Valmir Gomes tem também até 3 minutos para as suas considerações finais. Eu fico muito feliz em estar participando de uma plenária tão importante, com pessoas ilustres e tão importante para a regularização fundiária no Brasil e no Pará e na Amazônia, e dizer que o deputado Raimundo Santos também é autor do projeto de lei do Dia da Regularização Fundiária no estado do Pará. Que este projeto do Dia Nacional da Regularização, acredito que vai ser um sucesso e que vai ser uma grande festa quando nós pararmos o Brasil para comemorar o Dia da Regularização Fundiária. E acredito que nesse dia milhares de títulos definitivos vão ser entregues, e graças a Deus. Então fica aqui nossos parabéns mais uma vez ao deputado Raimundo Santos, à comissão, e ao doutor Bruno pelo grande trabalho que vem desenvolvendo à frente do ITERPA. E conte conosco na articulação do PCCR, na Assembleia Legislativa, e eu creio que o deputado Raimundo Santos também vai dar todo o apoio no que for possível. Obrigado. Muito obrigado, Valmir.
A nossa audiência pública está chegando ao seu final e eu quero dizer ao Dr. Bruno que conte comigo nas demandas do ITERPA, quando eu estava nos últimos 12 anos de mandato na Assembleia Legislativa, principalmente quando presidi por 10 anos a Comissão de Justiça. Iniciamos algumas lutas já sobre o PCCR e outras demandas. Reconheço que o ITERPA tem um papel importante e fundamental na história da luta pela regularização fundiária no âmbito do Estado do Pará. São 39 anos de existência. O Valmir, quando chegou lá em 1978, o Instituto já contava com 3 anos de fundação. Foi fundado ainda em 1975, salvo engano, dia 8 de outubro de 1975. E hoje o ITERPA teve um voo, um grande voo, porque com a tecnologia, com o chamamento de servidores da casa para órgãos de comando na instituição, o ITERPA avançou muito. E o próprio Dr. Bruno acabou de mencionar que não é apenas o título definitivo, o título que indica a propriedade, um facilitador para o crédito, para a produção, para a geração de renda, de emprego. Isso aí realmente vai ser importantíssimo. Mas, além disso, o Dr. Bruno colocou 2 coisas que foram na ordem seguidas pelo Valmir. Uma é a cidadania. Eu, Dr. Bruno, há alguns meses, encontrei com uma senhora idosa, já sem poder se locomover, e que o esposo, já falecido, havia lutado décadas pelo seu título, não conseguiu. E ela recebeu das mãos do governador Helder Barbalho o título, depois do ITERPA ter acelerado e conseguido a legalização, a tramitação completa. E ela, chorando, disse diante da sua família: agora eu posso morrer em paz, porque o meu maior sonho era ter esse título. E sei que os meus filhos terão agora garantida a sua herança, ninguém vai tomar. Então aquilo me comoveu muito. Então tem razão, Bruno, que você falou. É uma história de cidadania. O título, ele traz cidadania, traz a inclusão social e cumpre aquele desiderato maior da Constituição Federal, que traz como princípio ordenador de toda a Constituição Federal o princípio da dignidade da pessoa humana. Da dignidade da pessoa humana. E o segundo ponto, também trazido pelo Dr. Bruno, que vai ser importante na instrução do projeto que vamos apresentar, na justificação, é que, além de ser algo de dignidade da pessoa humana, de cidadania, de inclusão social e também de geração de renda, de emprego, de sustentabilidade, reconhece o papel dos servidores competentes que têm envidado esforços máximos no sentido de que os títulos possam realmente serem conseguidos, serem elaborados, serem gestados e a Constituição seja cumprida e não somente a lei, mas a justiça social seja feita. Então, finalizo aqui a sessão com muita alegria. Eu sei que a instituição de uma data nacional da regularização fundiária vai despertar a sociedade, vai ser mais um chamamento da própria sociedade a essa consciência de não apenas se debater, mas se avançar e se fazer justiça a tantas pessoas que às vezes passam décadas e não conseguem o seu intento, o reconhecimento justo. O pai residiu naquela área, o avô, bisavó, trisavó, e é hora que possamos avançar todo esse processo de regularização fundiária a nível de Brasil. Muito obrigado a todos. Está encerrada a presente audiência pública com minha gratidão
a todos os servidores desta comissão, de forma sempre serena, prudente, paciente, nos dão todo o assessoramento, e nossa gratidão também aos nossos assessores aqui presentes, a Sorella, a Tainá, o Lucas, o Nilson, a Neuza, e quero agradecer ao Roberto, jornalista, que está nos assistindo com um trabalho proeficiente, sempre estudando cada detalhe. Parabéns, Roberto, pelo trabalho. E quero também aproveitar para fazer uma homenagem justa, justíssima, aliás, à minha grande amiga Graça Cavada, ela que é servidora do ITERPA e que, além de ser uma pessoa que exerce o seu trabalho de servidora pública com muita diplomacia, sempre serena e com muita competência, ela se preocupa com o resultado, acompanhando cada passo das coisas. Sei que tem sido de uma importância grandiosa aí na chefia do gabinete do doutor Bruno. Doutora Graça tem uma história, por onde passou na vida como servidora pública, sempre foi elogiada com os lauréis da competência, da seriedade e daquela que produz resultados. Minha homenagem a todos os servidores do ITERPA, na pessoa da querida doutora Graça Cavada. Está encerrada a presente reunião de audiência pública.